Olá, vamos começar hoje mais uma aula de Introdução à Pesquisa Científica 1. O nosso tema de hoje é o método científico. O método científico surgiu como uma tentativa de organizar o pensamento para se chegar ao meio mais adequado de conhecer e controlar a natureza. O método científico pode ser entendido como uma forma sistemática de pensar os fenômenos, de organizar a investigação e de ter critérios para se chegar a uma conclusão válida. Da forma como nós conhecemos o método científico atualmente, ele surgiu com filósofos no período do Renascimento, como, por exemplo, Francis Bacon, que viveu na transição entre os séculos XVI e XVII. Francis Bacon pregava nos seus textos o método indutivo como uma forma de se chegar ao conhecimento. Esse método entendia que o conhecimento seria o resultado de contínua observação e, sobretudo, experimentação, para poder aprofundar as evidências sensíveis, perceptíveis com sentidos, observáveis na natureza, ou, em uma palavra, as evidências empíricas. No mesmo período, um outro grande filósofo, este francês, René Descartes, no seu livro O Discurso sobre o Método, ele estruturou e defendeu o método dedutivo como aquele que possibilitaria a aquisição de conhecimento através da elaboração lógica de hipóteses e da busca de sua confirmação ou negação. O método evoluiu passo a passo e ganhou mais destaque no século XIX, que foi o século que marcou a projeção da ciência na sociedade como uma forma de se obter conhecimento válido para todas as pessoas. Até então, a ciência era considerada um objeto de poucos ilustrados e um conhecimento muito restrito à academia. Ela não era entendida como uma fonte de tomada de decisão da política, da sociedade, das pessoas individualmente. Ela não era vista como a maior fonte de informação confiável para se entender fenômenos do dia a dia, da natureza, e se propor alguma forma de ação que tivesse mais êxito, com base no melhor conhecimento. Mas no século XIX, isso já começou a mudar. E mudou porque houve um desenvolvimento muito grande de várias áreas, principalmente das ciências naturais, como a física, química, biologia, e também das ciências sociais. Alguns marcos históricos do século XIX incluem, por exemplo, o pensamento positivista de Auguste Comte, que basicamente era uma forma de tratar as ciências sociais, os fenômenos sociais, como algo que poderia ser regido por leis, por qualquer coisa de compreensível e de previsível, mais do que simplesmente uma causalidade específica num certo momento, dependendo de circunstâncias múltiplas. O positivismo sustentou a ideia de que seria possível compreender os fenômenos sociais a partir de relações entre eles, que poderiam ser generalizadas e que dariam chance a se predizer, de alguma maneira, o que um fenômeno tem a ver com o outro. Da mesma forma, na biologia, nós tivemos a revolução da obra de Charles Darwin, que foi marcante em todos os aspectos da ciência. Na evolução do conhecimento biológico, sem dúvida, foi um marco e um grande pilar da biologia que permanece vivíssimo até hoje. E Darwin, ele chegou à teoria da origem das espécies aplicando o método científico, fazendo perguntas, elaborando questões, investigando se elas poderiam ser demonstradas ou não, ou refutadas, e colocando à prova diversas ideias, não partindo de ideias preconcebidas. Isso foi um enorme avanço no conhecimento científico e é claro que gerou oposição, porque até então vigorava muito, principalmente entre o pensamento hegemônico, dominante da política e da religião, por exemplo, a ideia de que o que é pré-estabelecido tem mais valor do que o que é observado numa simples expedição científica. Da mesma forma, foi importante na história da ciência no século XIX a contribuição de Freud. Apesar de que Freud nem sempre cumpriu o método científico nas suas várias etapas, ele muito mais observou, induziu, formulou hipóteses
e gerou teorias baseadas em hipóteses não testadas, mas de qualquer maneira, Freud representou historicamente um avanço no entendimento de fenômenos mentais que até então não eram organizados ou compreendidos de forma a conectá-los e a relacioná-los a possíveis doenças. E um nome fundamental no século XIX foi Louis Pasteur, o descobridor dos micro-organismos, efetivamente, o cientista que demonstrou a existência, a multiplicação, a forma de vida microscópica, como nós conhecemos. Portanto, a criação da microbiologia, o entendimento dos micróbios como agentes, inclusive, de doenças e agentes transmissíveis, foi um marco do século XIX que colocou a ciência mais próxima das pessoas, dentro das suas casas. Porque justamente as descobertas de Pasteur sobre a existência e o mecanismo de vida dos micróbios levaram as pessoas a compreender que seria possível passar uma doença para outra pelo toque das mãos sujas, por exemplo, algo que até então não era claro. E em que consiste o método científico? O método científico é um conjunto de regras que o cientista deve seguir para produzir o conhecimento. Tem um começo, tem uma progressão e tem uma conclusão. E esta observação ou adoção dessas técnicas, dessas etapas, inclui algumas características, como o fato de que as evidências que dão suporte ou que desmentem uma ideia, elas devem ser observáveis, elas devem ser mensuráveis, elas devem ser baseadas em algum instrumento que permita, de fato, que uma pessoa observe num momento e outra pessoa também seja capaz de observar, reproduzindo os mesmos métodos. Então, a utilização do método científico significa que quando nós temos uma curiosidade sobre a natureza, sobre a vida, sobre a sociedade, nós começamos por elaborar uma boa pergunta. Vamos dizer o seguinte, que nós tenhamos uma curiosidade sobre qual é a relação entre o uso de telas eletrônicas, como essa que nós estamos usando agora, e o sono. Então você tem a seguinte dúvida, a seguinte pergunta. O uso de telas eletrônicas logo antes de dormir é prejudicial ao sono? Então é importante não simplesmente ficar numa curiosidade geral, mas colocar isso na forma de uma pergunta. Muito bem. Com base no raciocínio e no conhecimento que já existe anteriormente, isso é muito importante, você formula hipóteses. O que são hipóteses? São possíveis respostas. Então, neste exemplo, a hipótese seria, vamos dizer, pessoas que usam telas eletrônicas por mais de 30 minutos, menos de 2 horas antes de ir dormir, têm um sono de qualidade pior do que pessoas que não usam telas eletrônicas nas mesmas 2 horas antes de ir dormir? Muito bem. Com base, então, nesta hipótese, você pode programar um experimento, que significa colocar a hipótese à prova. Então, o experimento poderia ser, você reúne voluntários e sorteia entre eles alguns para, durante uma semana, adotar aquele primeiro hábito da hipótese. Ou seja, fixar-se numa tela eletrônica pelo menos 30 minutos, menos de 2 horas antes de dormir. E os outros, que foram sorteados por outro grupo, não vão fazer isso durante aquela mesma semana. E você, todas as noites, pede para que eles façam a monitorização do sono, utilizando um equipamento que se chama actígrafo, que é um equipamento portátil que faz isso, e os dados são transmitidos para o laboratório de pesquisa. Então, com este experimento, você põe a sua hipótese à prova. Você vai verificar se ela é verdadeira ou falsa. E a partir daí, então, você juntando as evidências que vieram de vários experimentos ou observações, você consegue juntar vários fatos e concatená-los numa teoria. A teoria é uma reunião de várias hipóteses e ou fatos, às vezes hipóteses testadas, às vezes hipóteses ainda por testar, mas que reunidos tentam explicar de um modo mais amplo algum fenômeno. Neste caso, por exemplo, existe uma teoria. A teoria de que a luz oriunda dos equipamentos luminosos, das telas eletrônicas, incide sobre a retina, gera impulsos elétricos que atingem a glândula pineal e inibem a liberação de um hormônio chamado melatonina. Hormônio esse que normalmente favorece o início e a manutenção de um sono de boa qualidade.
Esse processo, então, ele precisa ser objetivo para que o cientista consiga ser efetivamente imparcial na interpretação dos resultados. Porque se não for um processo muito objetivo, dá muito mais margem para que o cientista enxergue nos resultados aquilo que ele deseja enxergar, e não aquilo que de fato os resultados são. Os dados e os procedimentos têm que ser documentados, sobretudo para permitir que outras pessoas sejam capazes de reproduzir aquilo que foi testado. Um experimento bem documentado, ele pode ser replicado. E quando os mesmos resultados são obtidos em várias reproduções, réplicas do experimento, então aumenta a confiabilidade de que ele corresponda de fato ao que se passa na natureza. Isso permite também que se faça uma análise estatística. A análise estatística é um cálculo matemático que faz com que possamos estimar a margem de erro de uma observação. Quer dizer, qual é a probabilidade de que uma observação tenha ocorrido por mero acaso e não seja, de fato, o reflexo do que normalmente acontece na natureza. Então, o método científico, ele tem uma etapa de observação, de descrição, ele precisa ter uma caracterização daquilo que vai ser medido e de que maneira será medido. Ele inclui também, de certa forma, uma previsão, porque quando as hipóteses são válidas e são confirmadas no contexto que foi examinado dentro daquela pesquisa, elas permitem também uma extrapolação para outras circunstâncias, de forma que permitem que, com base na relação entre duas coisas, quando uma acontece, a outra se segue, você possa também prever que quando a coisa A aconteceu, a B vai se seguir. E dentro do método científico existe também um enfoque na explicação das causas. Ou seja, na maioria das áreas da ciência, você pode e deve buscar não só o entendimento de que um fenômeno é assim, costuma ser assim, mas também por que ele é assim. Qual é a causa dele ser dessa maneira? Então, no caso do exemplo que eu apresentei, você pode fazer uma previsão. A previsão seria, se a hipótese já foi confirmada de que, de fato, a luz do aparelho eletrônico prejudica o sono, por aquele mecanismo que foi aventado com base na teoria da melatonina, então você pode fazer uma previsão, que é, se você ficar muito tempo hoje assistindo séries no celular antes de dormir, o seu sono será prejudicado. Qual é a explicação? A explicação é que a luz do celular vai reduzir a sua produção de melatonina. Então aí está aplicado o método científico para essa situação corriqueira. E o que é o grupo controle? É também uma coisa fundamental dentro do método científico. Para que as seguranças, ou melhor, para que as observações tenham mais segurança e as conclusões sejam mais confiáveis, você deve, toda vez que observar um fenômeno, ter uma observação paralela de algo que se parece com aquele fenômeno, mas não é exatamente o alvo da sua hipótese. Então, o grupo controle, ele permite você descartar a influência de coisas que confundem a observação. No caso, por exemplo, desse experimento que eu narrei, você vai observar as pessoas usando o celular antes de dormir e verificar qual foi a qualidade do sono delas. Se você, depois de analisar essa qualidade do sono, concluir que foi uma qualidade de sono ruim, um passo essencial, indispensável no método científico, é ver se foi ruim comparado a pessoas com características iguais às daquelas que usaram o celular, mas que não usaram. Portanto, um grupo controle, um grupo de comparação paralelo. De forma que, se houver diferença na qualidade do sono entre pessoas que usaram o celular antes de dormir e pessoas que não usaram e que têm características semelhantes em tudo, idade, contexto psicológico, social, ambiente, etc., neste caso, então você está realmente demonstrando que a diferença na qualidade do sono se deveu ao uso do celular e não a outros fatores quaisquer que poderiam ter influenciado nesse resultado. Além disso, o método científico ele tem a característica da falseabilidade. O que é falseabilidade? É você ter a possibilidade de falsear uma hipótese. Quando você elabora aquela hipótese, que é uma possível explicação, uma possível resposta para a sua pergunta, está implícito que, ao verificar em loco, ao verificar na prática, ao verificar na experiência, se aquela hipótese é verdadeira ou falsa, está implícita a possibilidade de que ela seja falsa.
Então, a hipótese é elaborada de uma forma que ela permite ser testada e ser confirmada ou falseada. O método científico também tem a característica da cumulatividade. O que significa isso? Que o edifício do conhecimento se constrói tijolo a tijolo. Mas quem chega e coloca um tijolo por cima não derruba o que está por baixo, apenas aprimora. De forma que cada novo conhecimento que chega, ele se sustenta sobre o conhecimento anterior, embora possa negar muitas conclusões e conceitos que eram tidos como verdadeiros antes. De forma que o cientista, ele não acorda com uma inspiração do nada e descobre uma coisa linda. Ele estuda muito o que outros estudaram antes para poder, então, ter ideias originais e chegar a novos conhecimentos que se sobrepõem, aperfeiçoam, se mesclam com aquilo que foi produzido antes daquele novo conhecimento. Então, o método científico feito com essas características e nesta sequência, ele tem também algumas modalidades. É possível trabalhar com o método científico numa forma de análise, por exemplo. O que é a análise? É a decomposição do fenômeno. Quando você quer responder uma pergunta, se os pinguins migram porque eles estão com fome, ou porque eles sentem necessidade de se acasalar, ou porque eles estão com filhotes, ou porque o tempo mudou, você vai observar cada uma dessas hipóteses, se é verdadeira ou falsa, decompondo o fenômeno. Você não vai simplesmente observar a marcha do pinguim, vai decompor em vários aspectos. Ele vai sozinho, vai acompanhado, quem é que fica, que sinais ele deixa, o que mais ele apresenta naquele processo. Então, a decomposição de um fenômeno observado é uma das estratégias que a ciência usa para poder responder com mais exatidão a uma pergunta, sem se deixar confundir por muitos fenômenos que acontecem simultaneamente. E às vezes um é causa, outro é efeito, o outro está ali por acaso, não tem nada a ver com aquilo que você quer de fato responder. E depois a síntese é a reconstituição do fenômeno. Você observou muitas coisas ao mesmo tempo, você fez uma pesquisa, por exemplo, com voluntários num hospital, e você examinou 10 parâmetros do sangue, mais 15 parâmetros clínicos, mais uma série de perguntas respondidas num questionário e obteve todas aquelas respostas que caracterizam o fenômeno do estado de saúde daquelas pessoas. Bom, então, como é que você vai descrever todos esses resultados? Você relata os resultados de cada um dos exames, de cada um dos dados físicos, de cada uma das respostas do questionário, mas você junta isso e sintetiza, dizendo, olha, em geral as pessoas deste grupo que eu examinei, elas têm bom estado de saúde no sentido de não sentir muitos sintomas, não ter queixas, mas elas têm características de apresentar, por exemplo, alterações nos exames bioquímicos que não correspondem a nenhum sintoma. Então, você vai sintetizar tudo aquilo que foi coletado na forma de muitas observações e muitas variáveis numa única ou num conjunto de frases que fazem a junção de todas aquelas observações. Nós já comentamos nesta exposição e também em discussões passadas sobre o que é a indução e o que é a dedução. As origens estão naqueles filósofos do Renascimento, mas na prática hoje nós utilizamos essas formas de pensar cientificamente, sendo que a indução parte de dados particulares, parte da observação de muitos fenômenos e ela gera hipóteses. Ela gera possíveis respostas, ela gera explicações possíveis e plausíveis para aquilo que foi observado repetidas vezes. Enquanto a dedução, ela aplica uma ideia, uma lei, uma teoria, um enunciado, um axioma, uma possível relação entre as coisas, para, a partir deste conhecimento, chegar à provável verdade sobre o indivíduo, sobre o fenômeno específico que está acontecendo ou que vai acontecer. O método hipotético dedutivo é aquele método defendido especialmente por Descartes, que ainda é muito utilizado, é o método pelo qual você gera uma hipótese, coloca a hipótese à prova no experimento e verifica se a dedução é verdadeira. Você tem a hipótese de que o fenômeno se dá dessa forma. Você vai observar na natureza ou vai experimentar na natureza e ver se é isso mesmo. A hipótese foi gerada por uma indução, mas ela vai ser posta à prova pelo método dedutivo. Existe o método dialético, também usado nas ciências sociais e
e que deriva da filosofia, como os outros, que procura tirar algumas conclusões a partir da contraposição de alguns fenômenos ou ideias ou observações que tem na análise da contradição a sua força de evidência a favor ou contra uma determinada pressuposição, uma determinada hipótese. Então, os passos para se realizar uma pesquisa com o método científico incluem a definição de um problema ou pergunta, a formulação de uma hipótese correspondente, que seria uma provável resposta, uma possível resposta, a realização do experimento controlado ou de uma observação criteriosa, que é a forma de confirmar ou refutar esta hipótese, a análise dos resultados que vem a seguir, com a organização de tudo aquilo que foi colhido no campo de pesquisa, a interpretação dos dados com possíveis conclusões e, geralmente, quando nós observamos os dados e tiramos nossas conclusões, nós também formulamos novas perguntas, porque cada novo tijolinho do conhecimento gera uma nova pergunta, uma nova proposta, um novo espaço para investigação. E, finalmente, a publicação dos resultados, que é a etapa final deste processo, é uma etapa fundamental que deve ser feita com extremo cuidado, zelo, e toda pesquisa que se preze, ela termina numa publicação. Qualquer que seja o resultado. Porque se ela for uma pesquisa bem pensada, bem planejada e bem justificada, o resultado dela, qualquer que seja, deve e pode ser comunicado às outras pessoas para que ela faça parte desse grande universo do conhecimento ao qual ela pertence. Por hoje, então, este era o tema que eu tinha a apresentar para vocês. Nós vamos complementar essa atividade com a discussão no nosso grupo de chat, no nosso grupo de discussão ao vivo, em tempo real. Eu espero que vocês tenham apreciado e que tragam questões e sugestões para o nosso encontro. Tchau e até a próxima semana.